Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Estamos iniciando uma série de palestras comemorativas do CEAL que acontecerão todo o primeiro domingo do mês ao longo deste ano. O CEAL foi inaugurado em 1º de outubro de 1960, sendo a primeira casa espírita do Distrito Federal. Em seu primeiro endereço na Candangolândia, ofereceu assistência espiritual e social àquela comunidade por quase 10 anos. Em 1969, veio a desempenhar suas atividades no atual endereço localizado no Guará, onde funciona até hoje, assumindo assim a missão de promover o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita cristã por meio da vivência do amor e da caridade, contribuindo para a evolução da humanidade encarnada e desencarnada. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, participantes da nossa Casa Espírita André Luiz, sejam todos muito bem-vindos a mais a palestra de hoje. Essa palestra que estamos iniciando já as comemorações dos 60 anos da nossa casa, 60 anos que o Centro Espírita André Luiz presta serviço à comunidade de Brasília. E hoje contamos com a participação especialíssima do nosso irmão Saulo César, irmãozão mesmo do coração, que nos prestigiou, aceitando o convite de estar conosco nessa noite. E ele vai nos falar hoje o Consolador Prometido e os tempos atuais. Então, Saulo, seja muito bem-vindo ao nosso trabalho de hoje. Você aqui da casa já esteve conosco muitas vezes, né? Embora você esteja morando longe, está em São Paulo hoje, mas queremos parabenizar você, inclusive, pelo seu trabalho, pela sua obra, né? As 7 volumes daquela obra, o Evangelho por Emmanuel, que está, como diz os jovens de hoje, né? Está bombando aí, né? No meio espírita, né? Então, parabéns, que é um trabalho maravilhoso. Obrigado. Nós vamos, então, fazer a nossa prece inicial e depois vamos passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez para a nossa palestra virtual, tendo em vista que nós estamos passando por esses momentos difíceis de pandemia, mas, embora a distância física, mas os corações estão próximos. É tanto que nosso irmão Saulo César, lá de São Paulo, está conosco no dia de hoje. O Senhor nos abençoe, nos proteja, que os bons amigos possam intuir o nosso irmão na sua fala, para que ele possa nos trazer as palavras confortadoras que nós tanto precisamos. Que assim seja. Então, Saulo, nós estamos comemorando, então, como já falamos, 60 anos da nossa casa, e você vai hoje nos brindar com a sua palestra, já dentro do evento de comemoração, embora o aniversário seja em outubro ainda, nós estamos já esquentando os motores, né? E quem sabe até outubro, se Deus permitir, nós temos condições de fazer algo presencial. Então, a sua presença aqui conosco hoje é muito importante, gratificante, estamos felizes de estar com você hoje, e estamos com saudades já, tá? Então, você pode ficar à vontade, e a palestra é toda sua. Zé Luiz, muito obrigado, para mim é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa celebração dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz, essa casa que tem espalhado tanta luz, tanto consolo, tanto conforto, tantas bênçãos para tantas pessoas que têm uma trajetória, realmente uma trajetória luminosa. E a gente queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo, seja agora ao vivo, seja depois quando a gente estiver assistindo a gravação, mas que a gente possa estar conectados com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso Mestre, para que a gente possa, de fato, fazer desse momento um momento não só de alegria pela data festiva, mas também de aproximação dos corações. 60 anos de uma casa espírita não é pouca coisa, gente. 60 anos é o trabalho de uma vida. E a gente queria aqui deixar registrada a nossa homenagem ao presidente Antônio Vilela, que é fundador do Centro Espírita André Luiz e que está até hoje na liderança da casa,
mostrando aí um comprometimento, uma dedicação a essa obra grandiosa que tem espalhado tantas bênçãos para tantos corações. E os nossos parabéns também aos trabalhadores da casa, porque a gente sabe que nada se constrói dentro da doutrina espírita, dentro da seara do Cristo, sem a cooperação, sem o trabalho de muitas mãos. A gente está aqui agora tendo essa oportunidade de estar junto, porque outras pessoas, como a Gabriele, por exemplo, está nos bastidores, fazendo as gravações, orientando, e a gente só consegue realizar porque existem muitas pessoas se dedicando a esse trabalho do bem. É uma situação desafiadora da atualidade, mas que também tem nos ensinado muitas coisas. E uma delas é essa, que a distância física não pode separar os corações. A gente pode estar distante, os nossos corpos distantes, mas a nossa mente continua sintonizada com os ideais do Evangelho e da doutrina espírita. Por isso eu queria deixar registrado aqui a minha alegria de poder participar desse momento festivo, desse momento de celebração em relação aos 60 anos da Casa André Luiz. O tema para a nossa reflexão de hoje é uma fala do Cristo quando estava reunido com seus apóstolos, já pronunciava a sua partida do mundo material, porque Jesus nunca se afastou de nós espiritualmente, ele continua ao nosso lado, mas prevendo aqueles momentos que às vezes se teria dúvidas, se teria angústia, se ficaria preocupado em relação ao futuro. Jesus tem uma fala muito consoladora, que está registrada no Evangelho de João, quando ele nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco eternamente. Essa fala ela tem 2 pontos importantes. Primeiro, essa previsão de que haveriam tempos difíceis, de que haveriam desafios, mas que ao lado desses desafios não faltaria a misericórdia, o amparo, o auxílio do Cristo para cada um de nós. Um Consolador que estaria conosco em todos os momentos, que não se afastaria da gente. O outro aspecto importante dessa fala é que ela remete diretamente ao papel da doutrina espírita na nossa atualidade. Numa atualidade que é desafiadora, que tem problemas, a gente vive uma situação de pandemia, de afastamento social, nós estamos aqui conversando pela internet, porque de outra forma a gente estaria presencialmente compartilhando da alegria, do convívio com os nossos amigos, com as nossas amigas, mas é uma situação muito desafiadora. É uma situação que talvez a nossa geração nunca tenha vivido algo tão impactante quanto esses dias atuais. E a doutrina espírita, ela tem um papel importante nisso, porque ela realiza essa promessa do Cristo, do Consolador que ficaria conosco eternamente. Mas, Saulo, por que o Espiritismo é esse Consolador? E aí é interessante porque, às vezes, e é natural que surjam, às vezes, algumas dúvidas, mas é importante a gente aprofundar nesse tema para saber em quais os aspectos a doutrina espírita concretiza essa promessa de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a palavra Consolador não é a palavra que Jesus utilizou quando ele fez a promessa da vinda do Consolador, porque Jesus não falava português. Jesus não fez os seus discursos em português e Consolador é uma palavra que existe na língua portuguesa. A palavra que existe nos textos do Novo Testamento é uma palavra que vem do grego, que é parakleton. E essa palavra, parakleton, ela é quase uma unanimidade entre os estudiosos do Novo Testamento, na sua língua original, nos seus manuscritos, que é uma das palavras mais difíceis de serem traduzidas para qualquer outra língua. Nenhuma língua possui uma palavra com tantos significados e tantos sentidos quanto a palavra parakleto tinha e tem ainda no grego, embora o grego atual não seja o grego que se falava, no qual se escrevia na época de Jesus. Na época de Jesus se utilizava o grego koiné, que era o grego comum, não era o grego clássico. Era o grego que as pessoas utilizavam no cotidiano da vida. E quando Jesus faz a sua promessa, a palavra que ele utiliza ali é essa palavra parakleto. Então a gente pode dizer o seguinte: Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro paracleto, que ficará convosco eternamente. E qual que é o sentido dessa palavra? Qual que é a significação desse termo? A palavra paracleto, no idioma que Jesus
não que Jesus utilizou, porque Jesus provavelmente falava o aramaico do Tiberíades, mas o que nós temos do Novo Testamento está registrado no grego. O que essa palavra significa no grego? Ela tem 3 sentidos distintos. O primeiro sentido é realmente o de consolação, é realmente aquela atitude de consolar o sofrimento, de auxiliar na dor, de sentar do lado, de tentar aliviar aquele sofrimento, aquela angústia. Isso é um sentido que existe nessa palavra. Mas junto com ele, existem 2 outros sentidos que merecem a nossa atenção. Em primeiro lugar, Paracleto também tem o sentido daquele que orienta, que esclarece, que informa. Não é simplesmente consolar, mas é também esclarecer e informar. E o terceiro sentido, que também está presente nessa palavra, é o sentido de defender. Isso pode parecer um pouco estranho quando a gente analisa uma palavra com tantos significados, mas isso também acontece na nossa língua. Embora a nossa língua seja uma língua muito mais complexa do que o grego koiné, já tem uma quantidade muito maior de termos, então ela lida com mais facilidade com essa multiplicidade de significados, o que não ocorre com o grego koiné, por ser uma língua mais simples, mais rudimentar, mais desprovida de recursos de expressão. A gente tem ali muitos significados sobre uma mesma palavra. Mas a gente vê isso até no português na atualidade. Se eu falar, por exemplo, a palavra partido, o que essa palavra partido significa? Bom, partido pode significar várias coisas. Pode significar, por exemplo, um partido político. Mas pode significar também um coração partido. A gente às vezes não fala isso. Olha, a pessoa foi embora e me deixou com o coração partido. Também pode significar aquele que foi embora, que partiu. Então, tendo partido a pessoa, mesmo no português, nós temos também palavras que trazem essa multiplicidade de significados. Isso só para que a gente não estranhe o que é essa riqueza de significados que está contido nessa palavra paracleto, que foi traduzida para o nosso idioma como consolador, mas que a palavra consolador ela não esgota todos os sentidos. E quando a gente pensa nesses 3 aspectos, é impressionante como a doutrina espírita concretiza todos eles. Em primeiro lugar, no aspecto da consolação, a doutrina espírita ela é profundamente consoladora em 2 sentidos importantes. O primeiro deles é demonstrar de forma cabal, sem nenhuma dúvida, a imortalidade da alma. A realidade de que nós somos seres imortais. De que cada um de nós estamos temporariamente revestidos de um corpo material, com o objetivo de nos auxiliar, de nos educar, mas que a nossa vida, ela não termina com o túmulo, tanto quanto ela não começou no berço. E isso nos faz considerar muitas coisas que às vezes nos trazem muito sofrimento e angústia a partir de uma outra perspectiva. Porque a partir dessa realidade, a gente descobre que as afeições não se destroem com o túmulo, que os laços afetivos não se rompem com a morte, que aqueles que nós amamos continuam existindo, estão, às vezes, junto conosco, sem a indumentária carnal, mas profundamente vinculados com as relações de afeto, com a nossa afeição. Então, vale a pena amar. O amor não se perde. Nem o maior adversário do homem, que pode representar a própria morte, segundo a concepção materialista, não é capaz de vencer o amor, porque o amor, ele continua unindo as criaturas, mesmo depois do túmulo. As casas André Luiz, o Centro Espírita André Luiz, que tem um trabalho tão extraordinário de consolação, veio mostrar essa realidade para muitas mães, para muitas pessoas que tiveram entes queridos, que partiram para a pátria espiritual, mas que podem ter a certeza absoluta de que essas pessoas não deixaram de existir. Estão temporariamente afastadas da nossa convivência física, mas não deixam de zelar por nós, tanto quanto continuam recebendo as nossas vibrações de carinho, de afeto, de amor. Esse aspecto da doutrina espírita, mostrando sem misticismo, sem dogmatismo, a nossa realidade espiritual, que nós continuamos a ser quem somos como encarnados, porque a morte não nos transforma. Pelo contrário, ela exacerba aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Se nós somos pessoas amorosas, dedicadas,
continuaremos a ser pessoas amorosas e dedicadas quando a gente desencarna? Se a gente, às vezes, é ciumento, irascível, se a gente tem o hábito de falar mal dos outros, continuamos sendo espíritos dessa natureza, a morte não nos transforma, é o que Allan Kardec demonstrou de uma maneira muito bonita em uma das obras básicas, extraordinárias, que é o livro Céu e Inferno. A vida, ela tem duas faces, ela é como uma única moeda. Uma parte dela, nós passamos convivendo no mundo material. E a outra parte a gente passa como espíritos livres da matéria. Essa perspectiva nos faz encarar a vida sob um outro ponto de vista. Porque a gente começa a inverter os nossos valores, e aí vem o segundo aspecto do Consolador, que é o aspecto do esclarecimento. Porque ao mesmo momento que a doutrina espírita nos mostra que nós não precisamos nos preocupar com as perdas definitivas no campo das nossas afeições, nós também começamos a ver como nós devemos cuidar da nossa vida material, tendo como base essa perspectiva do espírito imortal. Por isso o aspecto do esclarecer, do orientar, do instruir, do informar. Porque não basta a gente acreditar na imortalidade da alma. A gente precisa começar a viver isso. A gente precisa começar a entender que, sendo espíritos imortais, a nossa maneira de olhar para as coisas do mundo tem que ser diferente. Porque aquele que se reconhece, como Allan Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, num belo item chamado ponto de vista, aquele que olha a vida material a partir da ótica do espírito imortal, ele inverte os seus valores. E aquilo que às vezes pode parecer uma grande perda para alguém que não tem a concepção da imortalidade da alma, para aquele que entende o que de fato nós somos, aquilo pode ser apenas um pequeno desafio passível de ser superado. Isso porque os bens materiais, as perdas materiais, elas não têm o mesmo valor e o mesmo significado do que são as perdas ou as conquistas do espírito. Enquanto nós estamos no mundo material, vamos pegar apenas dois exemplos, né? A saúde do nosso corpo físico e os nossos bens materiais. A lógica dessas coisas é algo que a gente deve valorizar, a gente deve buscar. É importante buscar ter saúde, cuidar daquilo que nós temos. Nada de errado com isso. Multiplicar aquilo que nós podemos, fazer o bem para a sociedade, sermos bons cidadãos, termos a nossa casa, o nosso carro. Isso faz parte de lidar com o nosso mundo material. Mas acontece que a lógica dos bens materiais é diferente da lógica dos bens espirituais. Porque existem pessoas que sabem lidar muito bem, e sabem mesmo, nenhum demérito aqui, sabem lidar com os bens materiais, sabem multiplicar os recursos que chegam às suas mãos. Seja na questão de multiplicá-los na hora de uma grande empresa, de um investimento, de realizar coisas para a sociedade, isso tudo é louvável. Mas que, na hora de conquistar os bens espirituais, as pessoas nem sempre são tão hábeis, porque são coisas diferentes. A lógica dos bens materiais é uma lógica que respeita a lógica do mundo, a lógica da propriedade privada. E é engraçado quando a gente pensa na palavra, né, privada, ela representa a natureza das nossas posses materiais. Os meus bens, que caracterizam aquilo que é uma propriedade privada, o que é meu, eu defino aquilo que é meu por aquilo que eu posso privar o outro de utilizar. Esse é o conceito de propriedade privada. Propriedade privada é aquilo que eu posso dizer para o outro, olha, não, aqui você não vai usar, você não vai usufruir, porque isso me pertence. Então, se o carro é nosso, efetivamente, ele é caracterizado como nosso, porque a gente pode dizer, quem anda nele sou eu, ou quem eu permitir. A casa é nossa, porque entra dentro da casa a gente e quem a gente permitir. A praça, ela não é privada, porque ali vai qualquer pessoa. A via pública não é privada, porque ali trafega quem quiser. Então, do ponto de vista dos bens materiais, o que eu tenho é aquilo que eu posso privar o outro de utilizar. Isso caracteriza o que é meu. Eu posso decidir utilizar isso a bem do outro, mas é uma decisão que me compete, tanto quanto eu posso decidir não fazê-lo. Do ponto de vista espiritual, a lógica é muito diferente. Do ponto de vista espiritual, eu só tenho aquilo que eu dou. Eu só tenho aquilo que eu oferto para o semelhante.
Não existe bem espiritual, não existe conquista espiritual que não esteja profundamente vinculada com aquilo que eu ofereço ao semelhante. Porque se eu digo assim, eu tenho paciência, como é que a gente diz que tem paciência? Sendo paciente. Como é que eu digo assim, eu tenho amor? Amando. Não é possível a gente dizer assim, não, eu tenho amor, tenho um estoque lá em casa, guardo na geladeira vários vidrinhos lá de amor. Não existe isso. Amor só se possui quando se ama. A gente só tem os valores espirituais da fraternidade quando a gente está sendo fraterno. A gente só tem a virtude do perdão perdoando. A lógica dos bens espirituais, portanto, ela é diferente. Quanto mais conquistas espirituais, mais doação ao semelhante. Por isso, quando a gente pensa na busca daquilo que são os valores do espírito mortal que cada um de nós é preciso pensar na conquista desses bens espirituais, cuja posse só se concretiza quando eu oferto isso ao semelhante. Então, da próxima vez que alguém pisar no nosso calo, disser alguma coisa que a gente não gosta, nos criticar de uma maneira indevida, a gente pode falar o seguinte, olha, está na hora de conquistar um pouquinho de bem espiritual. E a gente perdoar, silenciar, amar, compreender. Porque, embora aos olhos do mundo isso poderia parecer uma atitude de um fraco, para quem conhece a realidade do ser espiritual, isso representa a conquista de valores espirituais. Por isso a gente está numa situação difícil e dolorosa. Muitas vezes essa situação foi ali colocada para que a gente tenha a oportunidade de fortalecer a nossa musculatura espiritual, de desenvolver esses bens do espírito, porque é através deles que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Quando nós estamos lidando com os bens materiais, e a gente reforça aqui, é importante a gente lidar com os bens materiais de uma maneira respeitosa, de uma maneira coerente, de uma maneira inteligente, não significa desdenhar. Aliás, isso é uma confusão que muitas pessoas fazem, porque as pessoas confundem pobreza ou ausência de bens materiais com a posse de bens espirituais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque nós não temos ou porque a gente despreza as coisas materiais que isso caracteriza um desenvolvimento espiritual. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz duas naturezas de provas. A prova da pobreza e a prova da riqueza. E Allan Kardec diz que a prova mais dolorosa, mais difícil, aquela que exige mais, é a prova da riqueza. Porque diante das posses materiais, nós somos convidados a exercer a nossa inteligência de uma maneira muito mais intensa. Para que a gente possa colocar essas coisas no lugar que elas devem estar. E não porque a gente é melhor ou pior do que os outros, mas porque quando nós temos algo que é material, que está nas nossas mãos, nós temos a responsabilidade de colocar aquilo aonde deve estar. Aplicar da maneira correta. Colocar num ponto em que ele vai servir a sociedade de uma maneira adequada. Eu me lembro que uma vez o Chico estava em casa muito feliz, porque ele havia recebido um caminhão de donativos, várias pessoas enviavam para Chico quantidades enormes de alimentos, e ele estava ali arrumando as cestas que ele iria levar para as pessoas de muitas comunidades que o Chico atendia, não só comunidades espíritas, mas também comunidades de outras religiões. E ele estava ali alegre, arrumando a cesta, quando Emmanuel aparece para ele e diz assim, meu filho, por que você está tão feliz assim? E o Chico diz para ele, mas o senhor não está vendo a quantidade de coisas que a gente vai poder levar para as pessoas? E Emmanuel diz assim, Chico, levar as coisas materiais de onde elas estão para onde elas devem estar é obrigação, Chico. Você não está fazendo nada de especial. Quando você transporta aquilo que chegou às suas mãos para o local e para as mãos aonde essas coisas devem estar. A doação verdadeira, Chico, é a doação do nosso tempo, do nosso amor, do nosso afeto, da nossa atenção. Isso é seu. O resto, se chegou o caminhão aqui, você está só cumprindo o seu papel de levar aonde essas coisas realmente precisam estar. Por isso, quando a gente pensa nesses bens materiais, nós temos aí um nível que é o exercício da inteligência para colocá-los no lugar onde eles devem estar. Então, mais ou menos assim, a gente tem num primeiro nível
a prova da ausência de recursos materiais. Num segundo nível, lidar com os bens materiais de maneira adequada. E num terceiro nível, a conquista dos bens espirituais. Não nos iludemos. A conquista dos bens espirituais, ela é mais desafiadora do que a conquista dos bens materiais. Por isso, não há que a gente pensar assim, é porque a pessoa não tem tal coisa, é porque ela é evoluída espiritualmente. Não necessariamente. Às vezes a gente pode encontrar pessoas que estão em palácios, que são exemplos de fraternidade, responsabilidade, disciplina e trabalho. E pessoas na sarjeta, que são poços de orgulho e vaidade. A ausência de bens materiais não caracteriza conquistas espirituais. As provas mais difíceis, elas vão num crescendo de aprender a lidar com os bens materiais para aí conseguir lidar com os bens espirituais. Porque esses bens espirituais, eles são os bens duradouros. Eles não passam de uma mão para outra quando a gente desencarna. Eles são nossos. Na medida em que a gente vai adquirindo as virtudes da paciência, da tolerância, da fraternidade, do amor, isso é algo inalienável. Não tem problema de inflação, não deteriora. Se a bolsa cair, a gente não perde isso, porque a gente está construindo patrimônio do espírito imortal. E a doutrina espírita, ao nos esclarecer essa perspectiva, ela nos mostra, a um só tempo, a importância de lidar com responsabilidade com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, com inteligência, com discernimento, mas também que a gente comece a buscar esses bens espirituais. E aí esses bens espirituais exigem da gente uma perspectiva diferente em relação às circunstâncias que nos cercam, as circunstâncias desafiadoras. Sobretudo no momento atual, nós podemos perceber o quanto essa concepção trazida pela doutrina espírita é importante para que a nossa atitude no mundo seja uma atitude assertiva e não seja uma atitude que, embora a gente às vezes fale assim, não, mas eu acredito nos espíritos, acredito no mundo espiritual, mas na hora da gente lidar com o mundo, a gente age como se nada disso acontecesse. Vou dar um pequeno exemplo. A gente às vezes vai para as nossas reuniões mediúnicas e ali na nossa reunião mediúnica a gente recebe aquele espírito que foi um senhor de escravos, um senhor de engenho, que maltratou as pessoas, que castigou, que chicoteou, que às vezes até matou alguém. E a gente recebe esse espírito dentro da reunião mediúnica, trata ele como irmão, oferece consolo, esperança e fortalecimento para ele, diz para ele que ele precisa acreditar em Deus, que ele não está desamparado, que existem espíritos ali que o amam e que o querem ajudar, e a gente fica muito feliz quando esse espírito desperta a partir das nossas palavras de consolo, de orientação e de esperança. Termina a reunião mediúnica, a gente sai da casa espírita, pega um celular, vê uma notícia política ou do mercado, e a gente começa a falar daquela pessoa de uma maneira totalmente diferente do que a gente falou com o assassino que se manifestou espiritualmente dentro da reunião mediúnica. Por que essa diferença? Porque a gente quer esperar o outro morrer para poder aparecer dentro de uma reunião mediúnica, para a gente poder demonstrar consideração, respeito, afeto? Por que a gente não pode fazer isso nesse momento? Essa inversão de valores, a doutrina espírita nos convida a ter, para que a gente possa olhar para pessoas, criaturas, circunstâncias de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais acorde, mais concordante com as leis divinas. Talvez essa seja a grande diferença do olhar do Cristo para o olhar de cada um de nós. Porque Jesus não enxergava o envoltório externo, as posições sociais ou mesmo os equívocos. Deus enxergava o espírito imortal que cada um de nós é. E havia um profundo investimento, uma profunda confiança de que mesmo às vezes caindo, mesmo cometendo equívocos, nós nos reergueríamos e conseguiríamos evoluir, progredir espiritualmente. E nunca faltou por parte do Cristo uma palavra de conforto, de orientação e de confiança de que nós conseguiríamos chegar aonde está o grande plano de Deus para cada um de nós. Quando Jesus encontra com o senador orgulhoso, Públio Lentulus, nas praias de Cafarnaum, Jesus olha para aquele homem que era a representação do poder humano,
estava revestido de vaidade, de orgulho, e lhe diz: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Porque Jesus já enxergava o Emmanuel. Tinha certeza que o Emmanuel estava lá dentro. A questão era do tempo. O tempo, quem iria ditar seriam as escolhas de público. Mas ele reconhecia aquilo. E não faltou o apoio, a cura da filha, a orientação. Porque Jesus entendia que quando nós temos essa concepção do espírito imortal, nós buscamos oferecer ao outro aquilo que nós temos de melhor. Porque o que o outro tem de pior, um dia vai deixar de passar. Um dia vai passar. Mas aquilo que nós temos de melhor e a gente ofertar para o outro é uma semente que pode não crescer nesse momento, mas vai florescer mais tarde. Todo o bem que nós pudermos fazer ao semelhante, ele é uma semente plantada, cujos frutos talvez a gente não veja no tempo que a gente quer. Às vezes a gente faz uma coisa para alguém e a pessoa não entende naquele momento, mas mais tarde, aquela atitude, aquela lição, pode ser a escolha decisiva para que aquela pessoa tome um caminho diferente. Eu me lembro que eu morei muito tempo em Brasília e as pessoas que moram em Brasília aí tem uma coisa que é grandiosa, assim, que é uma bênção que a gente tem quando mora em Brasília, que é o céu de Brasília. O céu de Brasília é extraordinário. O pôr do sol de Brasília é algo belíssimo. É muito comum, na época que eu estava aí, eu via isso frequentemente. As pessoas estacionando na via pública, parando ali no acostamento, descendo do carro e tirando foto do pôr do sol. Eu não sei se isso acontece ainda, mas se acontecer, é sinal de que as pessoas têm ainda essa sensibilidade com o sol, com o céu de Brasília. E eu me lembro que uma vez estava passando pela esplanada dos ministérios e um pôr do sol deslumbrante. E eu fiquei imaginando o que poderia causar tamanha beleza. E aí me veio na cabeça assim que aquilo deveria ser as vibrações de afeto, de carinho, de força, que todos os brasileiros emitem para aquelas pessoas que trabalham na esplanada dos ministérios, que trabalham na Câmara dos Deputados, no Senado, não é? Porque a gente sempre pensa nessas pessoas com muito carinho. Eu fico imaginando se uma dessas pessoas que está temporariamente revestida do poder material, temporariamente, precisasse de uma oração, de uma vibração positiva, para na hora de tomar uma decisão, aquela oração servir de vínculo da criatura com a espiritualidade superior, auxiliando-a a tomar as decisões corretas. Será que encontraria? Será que nós estamos preparados e exercitando esse grande poder que nós temos de fortalecer a nossa psicosfera com valores positivos através da nossa oração, através da nossa atitude pacífica, através da nossa compreensão? Nós estamos, na atualidade, vivendo um grande desafio, porque na medida em que a gente está tendo essa situação de reclusão social, nós estamos utilizando cada vez mais aquilo que já estava à nossa disposição, que eram as redes sociais, a internet, mas que a gente utilizava de maneira talvez até um pouco tímida. E que agora a gente está usando de uma maneira muito intensa. Eu me recordo que muitas casas espíritas que não tinham o hábito de divulgar as palestras pela internet, agora estão fazendo isso. Porque não tem outra opção. E isso é algo que não tem volta. Porque cada vez mais a gente vai utilizar isso. E não só dentro do espiritismo, gente. Dentro da Igreja Católica, dentro de comunidades evangélicas, protestantes, também é a mesma coisa. Outro dia saiu uma notícia de um padre que foi celebrar uma missa, e já estava há muito tempo sem celebrar a missa, resolveu celebrar a missa pelo Facebook, e na hora de celebrar a missa, clicou por engano ali naquele filtro do gatinho, e celebrou a missa inteira, com aquelas orelhas de gatinho, com o nariz de gatinho. Está valendo. Está buscando utilizar um recurso extraordinário. Mas como é que nós estamos utilizando esse recurso? Nós estamos utilizando esse recurso para ofertar o que nós temos de melhor? Ou simplesmente para entulhar lixo em nossas almas? Quantas pessoas não entraram em situação de profundo desespero, desânimo e pessimismo durante essa quarentena, porque resolveram alimentar a própria alma somente das coisas negativas. E toda crise, ela tem aspectos positivos e negativos. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma indagação que tem uma profunda aplicação nos nossos dias atuais. Porque Deus permite os flagelos destruidores.
E os espíritos respondem de maneira peremptória para acelerar o progresso da humanidade. Para acelerar o progresso da humanidade. A humanidade passa por um período de transformação que ela não sairá dessa pandemia da mesma forma. Nossos hábitos, nossa maneira de se comunicar vão ser indelevelmente alterados por essa experiência que nós estamos tendo. E veja que situação excelente da gente ter pandemia numa época em que a gente tem as telecomunicações tão desenvolvidas. Vocês já imaginaram se a gente tivesse uma pandemia dessa há 20 anos atrás, em que a única coisa que o nosso celular fazia era fazer 30 minutos de chamada, que custava muito caro. Na minha época, a gente costumava fazer declaração de imposto de renda de linha de telefone fixo. Fixo. Hoje, a maioria de nós nem tem telefone fixo. Vocês já imaginaram tivesse uma pandemia naquela época, que só dava para fazer 30 minutos de ligação, mandar 20 SMS e só tinha um jogo da cobrinha? E a gente tem uma situação dessa no momento em que a gente pode, sim, utilizar esse recurso, pode desenvolver a nossa capacidade de ofertar algo de positivo para a humanidade, que seja uma frase pela manhã, que seja abrir um livro, compartilhar uma reflexão, fortalecer alguém que esteja no desânimo, para que a gente possa entender o grande desafio que a doutrina espírita nos convida a enfrentar, entendendo isso que é o consolador, de se informar, de esclarecer, que é vencer o pessimismo e o desânimo. Porque espírita pessimista, espírita desanimado, é um contrassenso. Nós estamos diante do horizonte mais vasto que já foi desvelado para a criatura humana. Nós temos a imortalidade diante de nós. Aquilo que para muitas pessoas é o fim da vida, que é a morte do corpo físico, para a gente é só o começo de uma experiência diferente, mas cujos frutos vão ser o resultado do que a gente plantar aqui. Porque é aqui que a gente vai estabelecer os padrões e os nossos mecanismos daquilo que a gente vai receber no futuro. A gente muitas vezes, depois de ter assistido o filme Nosso Lar, olhando aquela paisagem, aquela cidade, inclusive muitas das cenas de Nosso Lar foram filmadas aí em Brasília, em locais da capital, porque a capital é muito bonita. A gente fica imaginando assim, poxa, quando eu morrer, eu queria, né? Nem que seja um quartinho, 3x3, está ótimo ali, em Nosso Lar, para aquele local bonito. Mas a gente esquece de se preparar interiormente. Fortalecer a nossa paciência, fortalecer a nossa tolerância, fortalecer a nossa capacidade de amar, fortalecer os nossos bons hábitos, o hábito da oração, porque é isso que nos habilita a estar dentro de nosso lar. Nosso lar não é um local que você compra com uma hipoteca, um local para viver, mas é um local que você vai a partir daquilo que você está construindo portas adentro do próprio coração. Na medida em que a gente constrói essas virtudes, nós nos habilitamos a ir para colônias espirituais. E se o nosso lar estiver lotado, não tem problema, tem muitas outras que a gente pode ir, que são iguais ou até melhores. A gente lembra, por exemplo, da mãe de André Luiz, que nem nosso lar estava. Então é o seguinte, ainda tem outras áreas mais VIPs ainda para aqueles que sabem aproveitar a experiência terrena. A gente se lembra do final do filme Nosso Lar, já que a gente está falando nele, me veio à cabeça, aquele momento em que André Luiz volta para visitar a família, depois de muito tempo, com aquele anseio de rever os entes queridos, lhe é permitido então visitar a sua casa. E ele chega lá e encontra uma situação que ele não esperava, porque a esposa, que ele achava que era dele, estava casada com outro homem. Os filhos, que ele julgava serem seus filhos, estavam sendo educados por outras pessoas. A sua propriedade, o seu pijaminha, a sua cama, o seu chinelo já estavam sendo utilizados por outras pessoas. E naquele momento ele se desequilibra. E o filme é muito feliz, mostrando que instantaneamente ele volta àquela situação do umbral. Por punição e castigo? Não. Por afinidade. Então, se nós estamos hoje, na atualidade, vivenciando situações difíceis, lembremos-nos do terceiro aspecto do Consolador. Já falamos da consolação, do esclarecimento. Mas o terceiro aspecto também é de suma importância, porque é o aspecto de nos defender em relação às circunstâncias realmente dolorosas da vida. Porque na medida em que nós temos essa informação, esse esclarecimento,
nós podemos reconhecer que a gente tem as maiores forças para estabelecer a nossa felicidade dentro da própria alma. As orientações da doutrina espírita são aqueles escudos que nos defendem contra a ferrugem do pessimismo, do desânimo, da irritação, da violência, da atitude impensada. Porque quando a gente cede a esses inimigos da nossa própria alma, nós estamos cavando a nossa própria infelicidade. Não por punição divina, porque a doutrina espírita nos mostra que Deus não pune ninguém. Deus constrói uma estrada toda pavimentada, lisinha, iluminada, tem posto de gasolina, tem restaurante, tem hotel. Aí a gente pega o carro da nossa existência e fala assim, não, eu não vou por essa estrada não, vou tomar um outro atalho. E embrenha no meio do mato. E aí o carro começa a passar por buracos, passar em cima de troncos, fura o pneu, entorta o eixo, a gente desce dali à noite, machuca. Não é punição divina. Deus não puniu a gente por conta dessas ocorrências, mas porque a nossa atitude deliberada fez com que nós não deixemos de seguir aquilo que representa as estradas do sofrimento. Por isso a doutrina espírita nos defende, na medida em que ela nos mostra, como está escrito no item 614 do Livro dos Espíritos, que há uma lei divina escrita para a felicidade do homem. Muitas vezes isso é difícil. Não é fácil a gente entender essa realidade. Mas quando nós temos de maneira clara a realidade no mundo espiritual, nós podemos começar a defender a nossa alma daquilo que pode nos prejudicar. A gente começa a ser seletivo, não só com a qualidade do alimento que a gente traz para o corpo físico para dentro do nosso lar, mas também com a qualidade das informações, das vibrações, dos pensamentos que a gente traz e que a gente cultiva no seio da nossa própria alma. Sobretudo nos momentos atuais, nós somos convidados a fortalecer o nosso íntimo e entender que se estamos no mundo hoje, é porque nós temos a nossa tarefa, a nossa cota de responsabilidade, para lidando adequadamente com as questões do mundo, nós adquirirmos os bens espirituais que nos facultarão uma felicidade verdadeira. Que nós possamos, nesses 60 anos do Centro Espírita André Luiz, olhar para todo esse trabalho que foi feito por inúmeros colaboradores, por inúmeros trabalhadores, que nos legaram essa instituição extraordinária, como ponte de luz, de fortalecimento, de consolo, de esperança. E a gente poder agradecer, cultivar o sentimento da gratidão por tudo aquilo que foi colocado nas nossas mãos, mas que nós nos lembremos também de nossa parte, a gente oferecer o nosso melhor para que essa instituição continue crescendo, continue oferecendo essas luzes aos muitos corações que ainda virão por décadas e décadas beber na fonte limpa dessa casa, aquela água que Jesus prometeu à mulher samaritana, que a quem dela bebesse, jamais sentiria sede novamente. Que nós possamos dar início a essas celebrações conectados espiritualmente com a mensagem do Cristo, da doutrina espírita, para que seja não somente um momento de festa, mas um momento de fortalecimento em relação àquilo que representa concretizar a promessa do Cristo, do Consolador prometido, que se encontra conosco eternamente. Nosso grande abraço e a gente espera que a gente possa se encontrar algum dia pessoalmente. Ô, meu amigo Saulo, muito obrigado pelas suas palavras consoladoras. Nesse momento nós precisamos muito de ouvir e nós estamos gratos aí de ter essa doutrina maravilhosa que nos traz esse consolo, né? Eu me lembrei aqui de um diálogo com Bartolomeu, Jesus e Bartolomeu, no livro Boa Nova, em que o Cristo fala assim para ele: Bartolomeu, nossa doutrina é da Boa Nova, é boa notícia, e toda boa notícia vem com alegria, né? Ou seja, então nós temos que viver esse período agora, dessa pandemia, com alegria, né? Alegria que Jesus nos concede, e sabemos que nós estamos aqui hoje, como você mesmo disse, e que nós temos capacidade de passar por esse momento. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, não é verdade? Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer estar com você nesse dia de hoje. Que você continue por aí espalhando, levando a mensagem de Jesus aos corações. Uma paz, saúde e um abraço na família toda.
Muito obrigado. Um abraço, irmão. Tudo de bom. Então, meus amigos, depois dessa palestra maravilhosa do nosso amigo, que está agora lá em São Paulo, levando a sua mensagem, né? Nós agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Pai Criador e o nosso Mestre Jesus, que nos concede momentos tão maravilhosos como este. Vamos então fechar os nossos olhos, lembrar da nossa água, que possa ser purificada, lembrar que possamos ter diante de nós agora as mãos estendidas de Jesus, nos aplicando aquele passe maravilhoso, para que possamos equilibrar nossas energias e levar mais um dia para as nossas vidas. Abençoa todo o nosso país, nosso planeta Terra, nesse momento de pandemia. Abençoa nossos irmãos que estão à frente de trabalho, nossos médicos, os enfermeiros, enfim, todos aqueles que estão ali salvando as vidas. Que possamos, Senhor Jesus, estar convosco, hoje, agora e sempre, na sua paz. Que assim seja. Nota de esclarecimento. O CEAL sempre teve uma grande preocupação com aqueles irmãos que passam por dificuldades materiais e, desde a sua fundação há 60 anos, tem promovido ajuda a essas famílias que se encontram provisoriamente em estado de vulnerabilidade. Não basta dar o peixe, é necessário ensinar a pescar. Com esse pensamento, o CEAL sempre deu uma assistência de promoção social aos seus frequentadores. Sempre ofereceu às pessoas não só o alimento, mas também tratamento dentário, tratamento médico, roupas, corte de cabelo, doações de enxovais para as mães carentes, refeições e café da manhã no domingo e ainda na saída. Os frequentadores devidamente cadastrados levam para suas casas uma cesta básica, além de cursos profissionalizantes de informática e cursos doutrinários, realizando assim a formação moral e espiritual que o Espiritismo preconiza. Com a pandemia, todas as atividades do CEAL foram suspensas, como também o chá de berço e a campanha Alta de Souza. As doações escassearam, mas mesmo assim, o CEAL atendeu famílias com os alimentos que haviam na despensa. Quando voltarmos às nossas atividades, continuaremos atendendo aos nossos irmãos em suas necessidades, se Deus quiser.